Immanuel Kant, em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, escreve o seguinte: no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. A dignidade está no preâmbulo da nossa Constituição brasileira e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas por que eu estou falando de dignidade aqui? Na noite de ontem, chamou a atenção do mundo um episódio que aconteceu na cerimônia de Oscar, quando o comediante americano Chris Rock fez uma piada absolutamente questionável sobre a esposa do Will Smith, que possui uma doença autoimune chamada alopecia areata, que acaba fazendo com que o cabelo caia. Quando ela descobriu essa condição e começou a lutar para controlar essa doença, a filha do casal, Willow Smith, raspou o cabelo dela em apoio à mãe, e isso deu forças para que ela assumisse esse visual com o cabelo raspado. Ela não perdeu completamente o cabelo, mas raspou porque estava com falhas significativas, e isso, ao que parece, foi um processo muito doloroso e desafiador para a família Smith. Então, durante a cerimônia, o Chris Rock começa a fazer uma piada sobre o fato da esposa do Will estar careca, e naquele momento Will se levanta, vai até o palco e desfere uma bofetada no rosto do Chris Rock. Depois ele senta e manda que o Chris mantenha o nome da esposa dele longe de sua boca. Will, que era um dos indicados ao Oscar de melhor ator, que ele veio a ganhar. Por que eu comecei esse vídeo falando sobre a dignidade? Porque o que o Will fez ali ontem à noite foi defender a dignidade da esposa dele. Dignidade essa que, conforme a citação de Kant, é algo que está acima de qualquer valor. Mas, Thalita, você está endossando a violência? Você concorda com esse tipo de reação? Eu vou responder essa pergunta com o Dilema de Heinz. O que é o Dilema de Heinz? É uma historinha que foi utilizada por Lawrence Kober, que foi pesquisador e professor de Harvard, e se destacou pelos seus estudos sobre o desenvolvimento moral do ser humano. Para avaliar o estágio de desenvolvimento moral que a pessoa estava, ele contava esse dilema e pedia que a pessoa fizesse um juízo moral da situação e respondesse algumas perguntas. A história é a seguinte: a esposa de Heinz estava morrendo por um determinado tipo de câncer. Os médicos procuraram ele e explicaram que um químico local havia desenvolvido um fármaco que poderia salvá-la. Esse químico estava vendendo este medicamento por um valor que era 10 vezes superior à quantidade de dinheiro que Heinz possuía. Se Heinz fosse levantar esse dinheiro com amigos e familiares, ele conseguiria no máximo 50% do valor desse fármaco. Então ele vai, procura esse químico, conversa com ele, explica que a sua esposa estava morrendo de câncer, precisava desse fármaco para ser salva, e pergunta se ele poderia comprar o remédio mais barato ou pagar depois. O químico responde a ele que não iria abrir mão do valor inteiro, porque ele havia descoberto aquele medicamento e queria ganhar dinheiro com aquilo. E aí, o que você faria? Você roubaria aquele medicamento? No Dilema de Heinz, à noite ele invade a farmácia e rouba o fármaco. E aí, você é favorável a roubo? Eu não sou. Eu sou contra roubo. Acho errado. Mas se fosse a vida do meu marido, do homem que eu amo, do meu filho, de algum familiar, eu muito provavelmente faria a mesma coisa, mesmo achando absolutamente errado roubar. Se a pessoa que eu amo está viva, eu me viro com as consequências depois. Eu fico presa, eu arrumo dinheiro para pagar, você confisca a minha casa, a gente resolve. Mas a vida da pessoa que eu amo é inegociável. O que eu quero dizer com isso? Existem valores e princípios que são anteriores ao contrato social. As situações não são tão simples. Existem fatores atenuantes e fatores agravantes. Eu não entendo de direito, mas eu sei que na lei está previsto o excludente de ilicitude. No site da Câmara está escrito assim: previsto no artigo 23 do Código Penal, que exclui a culpabilidade de condutas ilegais em determinadas circunstâncias.
Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Se alguém entra na minha casa e ameaça minha família, eu tenho um respaldo para me defender. Por que que até a lei prevê isso? Porque há situações que são simplesmente mais complexas do que a gente consegue observar à primeira vista. Como eu falei, existem atenuantes e agravantes, existe um contexto, existem princípios e valores que antecedem a sociedade. Na situação de ontem, se você tiver a capacidade de empatia típica ou aumentada, como 20% da população, por espelhamento você consegue perceber no olhar da esposa do Will a profunda dor que ela sente quando aquela piada é falada, assim como a profunda dor no olhar do Will quando ele senta e pede que o Chris não fale mais da esposa dele. É algo muito nítido, a delicadeza desse tema, desse assunto para aquela família. E aí entram fatores neurológicos que podem explicar a atitude impulsiva do Will naquele momento. O que aconteceu foi um processo de sequestro neural. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez em 1993 pelo neurocientista americano Joseph Ledoux e posteriormente o Daniel Goleman, psicólogo que foi professor em Harvard. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele, tem alguns livros. Ele chamou esse processo de sequestro da amígdala, que é o termo que a gente usa mais hoje em dia. O que é esse processo? Diante de estímulos emocionais muito fortes, as informações que seriam processadas partindo do tálamo para o neocórtex, elas passam a ser enviadas diretamente para a amígdala, um núcleo que a gente possui no nosso cérebro emocional, que entra em ação em situações de sobrevivência. Ele modula agressividade, raiva, medo e ajusta o nosso organismo para lutar ou fugir. Ou seja, as informações que iriam naturalmente para uma região cortical de organização, processamento, tomada de decisão, pegam um atalho e passam diretamente para essa área de sobrevivência, que processa as coisas numa velocidade muito maior, gerando comportamentos impulsivos a partir de reações emocionais rápidas. Nesse momento, o ser humano comete uma besteira. Isso é um perigo. Nesse momento, assassinatos acontecem. Nesse momento, você coloca sua vida em risco. Você tem um acesso de fúria, você perde seu emprego, você xinga seu chefe, você dá uma bofetada no meio do Oscar. Isso pode ser evitado? Pode. É por esse motivo que eu sempre falo com vocês aqui da importância crucial da gente meditar e adotar práticas de mindfulness, especialmente diante de emoções desafiadoras. A nossa plasticidade cerebral nos permite, a partir de uma reação determinada em um momento, conseguir voltar para ela num outro momento. Como assim? Se eu consigo manter o meu controle racional diante de uma frustração aqui, quando eu tiver uma frustração maior lá na frente, eu tenho mais chances de manter também. Esse é o princípio da inteligência emocional, que é algo que a gente desenvolve. Na hora da situação, na hora da raiva, você não tem controle. O que você pode fazer é se preparar para que você, diante da raiva, tenha controle. Isso é um treinamento que tem que ser feito antes. Não adianta na hora você tentar vencer a tua biologia. Isso não vai acontecer na hora. Só vai acontecer se você estiver treinado, preparado para manter a racionalidade e o controle diante de emoções desafiadoras. Então, o Will ontem não tinha como fazer outra coisa. Tanto que depois ele até pede desculpas. Na hora que ele recebe o prêmio, diz que fez por amor, e fez. O amor nos faz cometer coisas que a gente não faria em outras circunstâncias. Só para exemplificar, a gente tem descrito na literatura alguns casos de, por exemplo, mães que levantaram carros de toneladas para tirar o filho de baixo. Algo que ela jamais teria força para fazer numa outra circunstância se não fosse sob um sequestro neural, que é esse processo que a gente conversou agora. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: a atitude dele foi perfeitamente justificável diante das circunstâncias que estavam postas.
A gente pode se preparar para evitar passar por situações semelhantes diante de emoções fortes, com meditação e técnicas de mindfulness, no dia a dia, quando tivermos emoções fortes mais cotidianas. Mas principalmente, eu acredito que a lição que fica pra gente nessa situação é a importância da gente, quando olhar para casos assim, para situações que chamam a atenção, refletir e não julgar. Julgar não compete a nós, mas se a gente analisa, observa e reflete, a gente evita que aconteça com a gente no futuro, a gente consegue olhar com empatia para a dor e a situação do outro, e eu acho que essa é uma postura mais humana. Então essa é a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje. Vamos julgar menos e refletir mais. O mundo está precisando muito de amor, empatia, acolhimento, afeto e menos de críticas. Espero que os meus comentários gerem boas reflexões por aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!